Amém? Boa noite, irmãos. Paz do Senhor Jesus. Que bom que você está aqui nessa noite. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Levítico, capítulo 6, para iniciarmos este culto. Levítico, capítulo 6, versículo 12. Levítico 6, versículo 12. Quem achou pode se colocar em pé. Amém? Diz assim: o fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele a cada manhã. E sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Versículo 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Amém? Senhor Jesus, entramos em sua presença, Pai, nessa noite, te agradecendo por estarmos aqui, Pai, pela oportunidade de estarmos na sua casa. Pedimos que o Senhor venha estar nos deleitando, Pai, com sua presença, Pai, com o seu poder nessa noite. Que o Senhor faça grandes coisas aqui, Pai, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Pai, por o Senhor estar conosco, por o Senhor cuidar de nós, de nossas famílias, e queremos, Pai, te honrar e te agradecer. Que o Senhor abra, Pai, nossos ouvidos, nosso coração, para que a gente possa receber a sua palavra, Pai, os seus mandamentos, aquilo que o Senhor tem preparado para nós. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Amém, irmãos? Então, Deus tem falado comigo desde a semana passada, que eu estava na escala, mas por motivos não pude estar aqui pregando. Mas desde aquele culto Deus tem falado comigo sobre altares. E sempre quando eu lembro, quando Deus fala comigo sobre altares, eu lembro deste versículo, né? Que o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Inclusive, há 2 anos, mais ou menos, eu já fiz uma ministração sobre isso, Deus já falou comigo sobre isso, mas ele me levou para outra direção dessa vez. E falando sobre os altares, né? Altar é um local onde, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, o povo ia, até o templo, levava sacrifícios e adorava a Deus no altar, que ficava no templo. E diz em Êxodo, capítulo 20, versículo 24, diz: façam-me um altar de terra e nele sacrifiquem-me os holocaustos e as suas ofertas de comunhão, as suas ovelhas e os seus bois. Onde quer que eu faça celebrar o meu nome, virei a vocês e os abençoarei. Então, o altar, ele também é um local de bênçãos, um local onde Deus se manifestava no meio do povo e os abençoava, perdoava os pecados, né? Isso na Antiga Aliança. Mas hoje nós vivemos na Nova Aliança. Nós não temos aqui um altar onde a gente tem que trazer um cordeiro para ser sacrificado. Nós vivemos na Nova Aliança. Então, na nossa Nova Aliança, nós temos um significado espiritual para o altar, onde que nós precisamos manter, assim como diz esse versículo, no versículo 13, manter continuamente a chama acesa, a chama do Espírito Santo. Em João 4:24 diz que Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade.
Então nós precisamos manter a chama acesa. Precisamos colocar lenha, porque naquele tempo, né, é descrito na Bíblia que o sumo sacerdote ele não acendia o fogo do altar, mas ele precisava mantê-lo aceso, porque foi Deus que tinha acendido aquele fogo. Então diz, no versículo 12 fala, o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. Então todos os dias o sacerdote precisava ir até o altar e colocar lenha nesse altar. Então, na nossa vida, no nosso ministério, na nossa vida espiritual, nós precisamos também levar essa lenha sobre o altar. Nós sabemos que nós somos o templo do Espírito Santo, então nós temos um altar espiritual dentro de nós, que nós precisamos manter a chama que Deus acendeu em nós acesa. Deus, ele provê o fogo do altar, mas não o tempo que ele vai ficar aceso. Isso é com a gente. Isso era com os sacerdotes na época da antiga aliança. Então, nós precisamos tomar cuidado, irmãos. E é sobre isso que Deus falou comigo. Porque muitas vezes nós não temos colocado a lenha no altar do Senhor. Nós temos colocado lenha em outros altares. Altares idólatras. Meu Deus, irmão, como assim? Idólatras? Quando nós colocamos alguma coisa acima de Deus na nossa vida, nós estamos cometendo idolatria. Se nós, no nosso casamento, nós amamos mais nosso cônjuge do que a Deus, nós estamos idolatrando Ele. Isso é idolatria. Se nós prestamos mais atenção ao nosso trabalho do que no nosso ministério, do que no nosso relacionamento com Deus, do que em Deus, nós estamos cometendo idolatria, nós estamos idolatrando o nosso trabalho. O dinheiro, nós podemos idolatrar o dinheiro mais do que a Deus. Então, muitas vezes, nós temos erguido altares na nossa vida que não são para Deus, que são para nós mesmos. E nós não podemos fazer isso. Nós não podemos colocar lenha no altar errado. Quando no Antigo Testamento temos diversos reis que não adoraram a Deus, que não foram fiéis a Deus e levantaram altares para outros deuses, nós sabemos para onde isso levou o povo de Israel. Para o cativeiro, para anos e anos de escravidão em outros países, em outros locais. Então, precisamos nos atentar e cuidar com isso. E quero convidar os irmãos a estarem comigo no livro de Mateus, capítulo 6, para que a gente entenda melhor sobre isso. Sobre esses altares que nós muitas vezes levantamos, sobre essas distrações que estão presentes na nossa vida, tentando tirar a atenção de Deus de nós. Mateus, capítulo 6, no verso 24, diz: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, ou em outras versões diz a mamon. Então aqui Jesus fala, né, sobre isso. Nós não podemos servir a dois senhores. Então nós não podemos ter ao mesmo tempo na nossa vida um altar para Deus, mas um altar para a luxúria, um altar para o dinheiro, um altar para a vaidade, um altar para qualquer outra coisa que nos distraia. Nós precisamos servir somente a Deus. Nós devemos servir somente a Deus. Não podemos nos distrair. E recentemente, eu ouvi uma historinha sobre um homem que ele estava sentado em cima de um muro. Em cima do muro. E de um lado tinha os anjos. E os anjos ficavam chamando ele: venham para cá, venha para o nosso lado, venha para o lado do Senhor. Não fique aí, não vá para o outro lado, venha para cá.
E o homem em cima daquele muro olhava para lá e olhava para o outro lado e via o inimigo, o diabo, os demônios daquele lado. E eles não estavam fazendo nada, não estavam tentando convencer ele a vir para o lado dele. E o homem pergunta para eles: por que vocês não estão tentando me convencer para eu ir ficar com vocês, para eu ir para o lado de vocês? E o inimigo fala: se você está em cima do muro, você já está do nosso lado. Nós não podemos estar indecisos. Nós precisamos estar convictos naquilo que nós temos em nosso coração. Nós não podemos servir a Deus e a outros deuses. Deuses que nós já falamos muitas vezes, que nós idolatramos ao dinheiro, podemos idolatrar o nosso trabalho, nossa família. E muitas vezes nós não nos atentamos nisso. Nós deixamos nosso tempo, nós preparamos tudo, toda a nossa vida, todo o nosso tempo é dedicado a uma coisa, ao trabalho, à família. Se sobrar tempo, né, muitas vezes é assim conosco. Se sobrar tempo, eu falo com Deus. Se sobrar tempo, eu leio a Bíblia. Se não, outro dia eu leio mais. Mas não é assim, nós não podemos servir a dois senhores. Nós não podemos nos distrair. E Deus falou comigo que muitas vezes nós nos distraímos. Muitas vezes sem perceber. Muitas vezes com coisas que Deus permite que a gente passe para que nós sejamos provados. E uma dessas coisas, que eu creio que é uma das coisas que mais anda distraindo a igreja nesses dias, que é a distração da ansiedade. Muitas vezes, ou em grande parte do nosso dia, nós estamos preocupados com alguma coisa. Nós estamos preocupados com o que vai acontecer, com o futuro, com os nossos planos, nossos projetos. Nós estamos preocupados e isso muitas vezes fica na nossa mente, a gente não consegue fazer as coisas. Puxa, eu não consigo fazer nada porque eu estou preocupado, estou ansioso. A ansiedade nos nossos dias tem sido muito presente na vida do mundo todo. Mas em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Não andem ansiosos, mas em tudo, apresentem seus pedidos a Deus. Se nós temos em primeiro lugar, na nossa vida, nosso relacionamento com Deus, nós não precisamos ficar ansiosos. Muitas vezes nós nos preocupamos, mas ansiosos nós não ficamos. Porque nós sabemos que tudo o que a gente faz, tudo que nós pedimos está debaixo das mãos de Deus. Nós sabemos disso. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Então, quando nós lançamos sobre Deus, lançamos fora nossa ansiedade e não ficamos ansiosos, porque temos um Deus, nós somos preenchidos pela paz. É uma paz tão grande que excede o nosso entendimento. E esse versículo é muito presente na minha vida, porque desde pequeno eu tinha muito medo do escuro. A mãe ia me colocar na cama para eu dormir, e eu pedia para ela deixar a porta aberta e a luz do banheiro acesa, porque eu não queria ficar no escuro, eu tinha medo. E eu fui crescendo, e quando você é mais pequenininho, né, tudo bem, mas quando você vai ficando grande, vai ficando feio, né? Então, a mãe foi falando, fale esse versículo quando você estiver com medo. Fique falando ele, fique repetindo, até que você consiga dormir. E dito e feito, até hoje faço isso. Não que eu tenha medo do escuro até hoje, né? Mas hoje em dia, se tem alguma coisinha acesa, já me incomoda. Eu já não consigo dormir. Mas é uma coisa que é muito real, irmãos. A paz de Deus, ela preenche a nossa vida, ela entra no nosso coração, na nossa mente, e ela tira nossas preocupações. Então,
Se você tem andado ansioso, se você tem se distraído da presença de Deus por causa das ansiedades que você tem sentido, lance sobre Ele. Em Pedro fala isso, lance sobre Ele a sua ansiedade, porque Ele cuida de você. Ele cuida de você, nós não precisamos estar ansiosos, não é necessário. Não precisa. Outra distração que pode nos tirar da intimidade com Deus, e outro altar que a gente pode estar colocando lenha na nossa vida, a distração das prioridades. Como assim? Muitas vezes nós colocamos as prioridades da nossa vida em outras coisas. E quando nós estamos fazendo isso, nós estamos levantando falsos altares na nossa vida. Porque ela não é, né, Deus não é mais o centro, Deus não é mais a primeira coisa da sua vida. Se existe alguma coisa que está tomando o lugar de Deus, é um altar falso. E isso, às vezes, acontece e a gente nem percebe. Às vezes a gente tem uma vida com Deus, mas a gente sempre preza mais por outras coisas. Mas em Mateus capítulo 6, versículo 33 diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Então Deus diz que se nós buscarmos primeiro a Ele, nós receberemos todo o resto. Tudo será acrescentado na nossa vida. Por quê? Porque nós temos alguém que cuida de nós. É simples, mas o nosso entendimento humano, muitas vezes, ele não deixa a gente conseguir entender isso. Ele faz com que a gente se sinta necessitado em buscar outras coisas em primeiro lugar, e não a Deus. Mas isso é errado. Isso nos afasta de Deus. Isso não nos deixa com uma vida mais segura, mais alinhada. Muitas vezes nós pensamos isso, que se a gente preza muito pelo nosso trabalho, trabalhamos demais, nós vamos ter uma estabilidade financeira. Você pode até ter, né? Muitas vezes a gente faz isso e consegue. Muitas vezes a gente só se estressa também. Mas se nós estivermos debaixo da presença de Deus, buscando a presença dEle mais do que ao trabalho, muitas vezes, a gente pode estar recebendo de Deus uma prosperidade que é ainda maior do que apenas riquezas do nosso mundo. Então nós precisamos entender, irmãos, precisamos estar convictos disso, de que em nosso coração a prioridade é Deus, não é nossa família, não é filhos, não é esposo, esposa, não é nada, é Deus. Deus tem que sempre estar em primeiro lugar no nosso coração, sempre em primeiro lugar. E a outra distração, e última que eu anotei, que é uma consequência da anterior, muitas vezes, que é a falta de tempo com Deus. Nós estamos vivendo, irmãos, dias que parece que estão voando, parece que antigamente existia mais horas no dia do que hoje. E a gente tem andado tão corrido na nossa vida, que muitas vezes a gente deixa Deus em segundo plano por causa de uma distração, né? Puxa vida, preciso trabalhar até tarde hoje, então não vou poder ler a Bíblia, porque depois eu vou estar muito cansado. Então eu vou terminar meu trabalho e depois vou assistir um filme. Mas não vou ler a Bíblia hoje, mas vou assistir um filme, porque eu estou cansado. Muitas vezes a gente faz isso. A gente dá prioridade a outras coisas. Nós damos desculpas. Muitas vezes não é nem tão corrido, mas a gente, né, dá desculpa que está muito corrido para fazer as coisas para Deus. E não passamos tempo de qualidade com Jesus.
não passamos nosso momento de leitura da palavra, não passamos pelo momento de oração, que é justamente colocar a lenha no altar. E muitas vezes a gente faz isso, irmãos, e muitas vezes não é nem por coisas ruins. Se os irmãos puderem ir comigo no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 40 ao 42, fala sobre uma distração que tomou conta de uma mulher no momento que ela não poderia estar distraída. Lucas capítulo 10, versículo 40 ao 42, diz assim: Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se de Jesus perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz a ela que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Marta, ela estava errada em querer fazer muitas coisas, em estar muito ocupada com o serviço, justamente no momento que Jesus estava em sua casa e estava ensinando. E com certeza tinha muitas pessoas junto com eles ali, os amigos, pessoas próximas que estavam ali e estavam aos pés de Jesus, assim como Maria estava. Maria estava aos pés de Jesus, enquanto provavelmente, eu imaginando esse cenário, vejo Marta na cozinha, fazendo alguma coisa para o pessoal comer, porque tinha muita gente lá, então ela estava correndo, querendo servir todo mundo, e Maria estava só sentada, ouvindo Jesus falar. E muitas vezes a gente pode pensar, poxa, mas Maria está lá, podia ir lá ajudar, né, fazer, porque era uma coisa boa que Marta estava fazendo, não era uma coisa ruim, mas era uma coisa errada. Era uma prioridade que ela colocou em uma coisa que não era necessária naquele momento. Ninguém ia morrer de fome ali se não comesse, né, no cenário que eu imagino, que é o que ela estava ocupada, né? Ninguém iria morrer de fome naquele lugar. Mas ela deu prioridade àquilo, e muitas vezes a gente faz isso. Damos prioridade a coisas que não são necessárias naquele momento. E perdemos, muitas vezes, Deus de falar conosco, né? A oportunidade que Deus está nos dando de a gente ouvir a voz de Deus, de estar em um momento mais presente com Jesus, um momento de intimidade, um momento de adoração. E muitas vezes nós perdemos isso por falta de tempo para Deus. E eu estava vendo ontem, pesquisando sobre coisas para a ministração, e eu estava vendo um vídeo do Israel Subirá sobre prioridades. E ele falou uma frase que me tocou muito forte. E ele falou bem assim: se você diz, hoje eu queria passar mais tempo com o Senhor, mas eu não tive tempo, então, provavelmente no seu tempo, você não tem prioridade para Deus. Se você não tem tempo para Deus, é porque o seu tempo não tem prioridade para Deus. E isso é uma coisa que me tocou muito forte, irmãos, porque é uma coisa muito presente na igreja. E muitas casas, muitas pessoas falam que não tem tempo, está muito corrido, não tenho tempo para Deus, não tenho tempo para sentar e orar e ler a Bíblia, eu não tenho tempo. Então, no seu tempo, você não tem prioridade para Deus. Porque hoje em dia, o que é mais comum é a gente ver as pessoas passarem horas na frente do celular. Muitas vezes tem até o aplicativo da Bíblia instalado, mas não abre, né? Porque as distrações estão muito fortes no nosso tempo. Então, muitas vezes temos levantado um altar muito grande, muito maior, colocado muito mais lenha nesse altar do que no altar do Senhor.
Muitas vezes temos passado horas e horas e horas nas redes sociais, jogando o tempo fora, porque aquilo não está nos agregando em nada. É só apenas um momento de entretenimento. É um momento para você sentar e relaxar. É o que a gente pensa. Eu estou cansado, então só vou deitar hoje e vou dormir. Mas antes de dormir, vou dar uma olhadinha aqui no celular. Aí você olha, já passou 40 minutos que você deitou e você não dormiu. Então, nesse tempo, o que você poderia ter feito? Uma coisa muito melhor, né? Então, irmãos, nós precisamos compreender que nosso Deus, Ele é um Deus de relacionamento. Como que nós colocamos lenha no altar do Senhor? Com relacionamento com Ele. É apenas dessa forma. E muitas vezes as pessoas perguntam, como que mantém a chama acesa no casamento? Como é que você mantém a chama acesa no casamento? Você desenvolve o seu relacionamento com o seu cônjuge. Você não mantém a chama acesa no seu casamento se você não dá prioridade para ele em muitas coisas. Então, com Deus, eu vejo que é da mesma forma. Como que a gente coloca mais lenha? Como que deixamos a chama acesa do altar? Com o relacionamento com Deus. Em Tiago 4,8 diz, aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Então, é através do relacionamento. Só dessa forma, irmãos. Porque não tem outro jeito de a gente ser próximo de Deus se nós não termos um relacionamento com Ele. Um relacionamento, ele é diário. Ele não é semanal, ele não é só no domingo, só na quarta-feira. Não, ele é diário. Um relacionamento é diário. E retomando, no versículo 12 de Levíticos, que a gente leu, diz que o fogo arderá no altar e não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele, cada manhã. Em cada manhã. Não é em cada semana, em cada 2 dias, não, é em cada manhã. Então, relacionamento com Deus é uma coisa diária. E muitas vezes nós não damos prioridade ao relacionamento diário com Deus. Nós podemos muitas vezes estarmos aqui, adorarmos, sentirmos a presença de Deus, mas não estarmos num relacionamento diário com Jesus. E isso nos dá o risco de estarmos tendo um relacionamento com outras coisas, das distrações que nós já falamos aqui. Então, que nessa noite a gente possa dar prioridade ao relacionamento com Deus. Se nós sentimos isso, porque quando a palavra do Senhor é ministrada a nós sentimos aquilo que precisa ser mudado. Então, se você nessa noite está sentindo que você precisa ter um relacionamento com Deus, um relacionamento verdadeiro, diário, não despreze isso. E comece. E não comece amanhã, comece hoje mesmo. Porque uma coisa que eu aprendi com o pastor Irineu, o amanhã nunca chega. Porque quando o amanhã chegar, vai ter um amanhã, e vai ter um amanhã, e vai ter um amanhã. Então, não deixe para fazer amanhã, se você pode fazer hoje. Se você tem sentido isso, não despreze, não deixe passar. Muitas vezes Deus está reacendendo a chama no seu coração, no nosso coração, no coração da igreja, e nós podemos desperdiçar isso e deixar a chama se apagar de novo. E com a chama apagada não adianta colocar lenha, porque a chama já está apagada. Então nós precisamos, quando nós sentimos no nosso coração, dar prioridade a isso. E termos um relacionamento diário com o Senhor. Amém? Se coloque em pé, irmãos. Já chamo o Ministério de Louvor para estar vindo à frente.